Signo de Virgem, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Sejam super bem-vindos aqui neste canal. Eu me chamo Carol e estou aqui hoje para fazer mais uma leitura de oráculos e de tarô para vocês, tá? Essa leitura, ela talvez seja um pouco mais longa que as demais aqui do canal, mesmo que você não conheça, então já estou te avisando, porque eu estou fazendo uma leitura diferente com 3 oráculos, tá? É o Delfos, o tarôzinho de Osho e o tarô normal aqui das bruxas, tá? O tarô baseado no tarô de Waite. Enfim, é uma leitura atemporal, geral, coletiva, vocês já sabem, completamente intuitiva e espiritual. Peguem apenas aquilo que servir pra vocês, tá bom? Muito boa sorte a todos os virginianos que vêm aqui a informação que precisa ser passada pra vocês. Virginianos. Depois do corte, no fundo, amor sensual, a paixão, né? Vamos lá, 9 cartas aqui do Delfos. Paixão. Amor sensual é aquela paixão, aquele amor carnal. Talvez tenha base nisso daqui, né, nessa leitura. Virgem, momento presente. A inocência, uma carta muito boa, uma carta de equilíbrio. Mas vamos entender mais aqui. Vou colocar todas na mesa e a gente começa a falar, tá? Passado recente ou presente. Futuro próximo. A coroação. Como vocês estão dentro desta situação. Amor singular. Como é que estão as pessoas ao redor, externo, aquário. Medos e anseios, bem material, bem-estar material. Resultado final, a tristeza. O que está visível, a inveja. E o que está oculto, saciar a sede. Ó. Eu vou precisar entender ainda como tá aqui, tá? Porque esse final aqui, o resultado final é a tristeza. No meio de uma coisa que aparentemente... Se a gente estiver falando de romance aqui, tem uma coisa meio doida, tá? O que eu estou sentindo é que tem alguém ou se fazendo um pouco mais de frio, que eu não acho que seja vocês. Porque a gente tem aqui a carta de como vocês estão na situação amor singular, né? Então... É claro que vocês podem inverter os papéis também. E tem aqui o outro lado, né, o externo, então as pessoas envolvidas nisso daqui em aquário, que é uma carta muito individual, tá? É uma carta de cura, é uma carta, mas é uma carta que fala um pouco de solitude. Lembra um pouco a carta do eremita, lembra um pouco a própria carta da estrela, tá? Com essa coisa da cura mesmo, né, da transmutação das energias, enfim. E o medos e anseios aqui é um bem-estar material que me traz muita ideia do 9 de ouros, né? A gente pode falar realmente de bem-estar material, como eu falei aqui não tem um tema, então eu vou tentar falar cenários para as duas coisas, mas de forma geral que é uma colheita, então seja financeira, seja uma colheita amorosa, o que se espera, pelo menos nesse primeiro momento com o Delfos aqui, é que vocês vão querem isso, né? Querem que algo se concretize, mas a gente tem uma tristeza aqui no resultado que eu vou entender se é para vocês, né? Se existe aqui uma energia talvez externa envolvida. Vamos lá. E é o que tá visível, a inveja e o oculto, a carta da saudade aqui, né? Então por isso que eu falo, alguém talvez fazendo de frio, mas talvez no fundo, lá atrás, tá com saudade, tem vontade. Ou o que tá oculto justamente é o êxito dessa situação, né? Porque ainda talvez não aparente para alguns, a gente vai entender, né? Que algo se conclui aqui, alguma sede é matada. Agora, a inveja, coisas do ego, inveja de outras pessoas, refletindo nisso daqui, eu não entendi muito bem essa inveja, por isso que eu vou precisar desse tarô aqui, tá? Vamos lá. Essa última embaralhada. Virginianos. A roda da fortuna aqui no fundo, hein? A gente tinha a paixão e a gente tinha a roda da fortuna aqui. Tá, vamos lá. Para a Virgem. As 9 cartas. O que é que está aqui no momento presente para a Virgem? 5 de ouros, a inocência. É uma carta de falta, né? Mas aqui, a inocência é uma carta de equilíbrio, tá? Vamos lá dispor as cartas na mesa e a gente começa também a discorrer dessa segunda leva. Passado recente. O mestre. Com a carta do presente, né? Futuro próximo, a carta do controle, rei de espadas aqui com um carro. Inclusive me lembra um pouco a estrutura de um carro aqui também, né? Não sei, me dá uma sensação de estar guiando alguma coisa. Vocês como estão nessa situação,
O julgamento, além da ilusão. A pessoa aqui, né, o externo, é uma rainha de paus, ou compartilhar. Carta de aquário. Medos e anseios. Bem-estar material com o 5 de paus, que é a carta da comparação aqui. Resultado final. Nossa, celebração. Uma carta de tristeza com a carta da celebração. Tô achando que é uma tristeza que é vencida, tá? Vamos entender. O que está visível. 4 de copas com a inveja. E o que não está visível é o 2 de espadas, a esquizofrenia com a carta de saciar a sede. Agora acho que a gente já consegue pegar um cenário aqui bem interessante, tá? O que acontece? Vou ser bem honesto. A carta da inocência, como eu falei, é uma carta de equilíbrio, tá? E a gente vem aqui com vocês também com a carta do julgamento. Eu estou entendendo, é claro que vocês podem inverter os papéis, que vocês estão tomando consciência de algumas coisas aqui em relação a algum tipo de relacionamento. E o que eu estou percebendo, obviamente sem julgamentos aqui, tá? É que vocês possivelmente feriram outra pessoa. Feriram assim no sentido... Não é ferir também, é muito pesado falar isso porque eu não sei o que aconteceu, né? Essa é a realidade. Mas assim, a gente tá falando de uma carta de aquário, né? É uma pessoa que tá mais na dela. Então se vocês feriram ou não, de alguma forma essa pessoa parece não estar tão na de vocês neste momento. Mas parece aqui pela situação que vocês vão conseguir reverter essa situação. Então, por exemplo, supondo que de fato tenha ocorrido algum tipo de ferida nesta pessoa, certo? Eu acabei agindo de uma forma não tão interessante e agora eu tô meio que nessa coisa da falta aqui. Eu peguei essa energia muito como se fosse um pouco de um 5 de copas, por mais que seja um 5 de ouros, tá? Eu tô sentindo falta. Seja da pessoa, enfim, a gente também pode colocar essa situação pra dentro de um campo financeiro, profissional, tá? Então, se existir algum tipo de erro ou vontade de fazer algum tipo de modificação, ou pediu, por exemplo, pra sair, aqui parece que tem alguém sentindo falta, talvez, do trabalho, ou de trabalhar, né, de forma geral. E, mais uma vez, vocês podem inverter os papéis, tá? Mas aqui tem um ganho de consciência, porque aqui, além da ilusão, é a carta do julgamento, é a carta do despertar, tá? Então, meio que vocês percebem isso. Vocês também podem inverter os papéis no sentido de, beleza, são vocês ainda assim aqui despertando, mas sobre coisas que as pessoas fizeram com vocês, tá? Sobre tristezas que você obteve aqui por meio da situação de alguém, né, que fez algo aqui com vocês, tá? Mas enfim, o que tá me trazendo muito é isso. Independente de qual cenário, vocês vão encaixando aí. Só que essa pessoa, ela pode realmente estar um pouco resistente, tá? Mas, no oculto, o que temos aqui, inclusive, é uma saudade, é uma dúvida, é uma pessoa que não está 100% decidida ainda. Então, por isso que há a possibilidade de reverter. O que eu falo aqui, inclusive, de talvez terem sido vocês, porque, essa carta que me chamou a atenção, a inveja e voltando-se pra dentro, tá? Que é um 4 de copas, é uma carta que fala muito de estabilidade emocional, mas literalmente, né, com essa ideia do voltar-se pra dentro. Eu olho pra mim. E a gente tem uma carta aqui, inclusive, de mudança, tá? Então, mais uma vez, vocês podem inverter o mestre com um presente aqui, como se fosse, tipo assim, uma iluminação mesmo, sabe? Um presente talvez até mesmo divino, ou até, sei lá, de alguma pessoa mais velha, um mestre de fato, um conselho que faz vocês verem algum tipo de situação ou pessoa e perceber, caraca, eu agi muito pelo ego aqui. Mais uma vez, gente, eu sou redundante, mas eu vou parar, prometo. Vocês podem inverter os papéis. Pode ter sido, estar sim numa outra pessoa na vida de vocês que tá se tocando disso, né? Enfim, o que acontece é, como eu falei, essa pessoa, existe aqui uma indecisão, talvez não só da pessoa, de vocês também, né? Vocês revisando aqui, né? Mas o que eu vejo é que essa pessoa, ela ainda pode não estar 100% decidida, tá? A qualquer coisa aqui com vocês, sei lá, seja retomar algo, não sei se vocês estão de fato 100% afastados, né, mas me parece aqui que sim, que a pessoa é afastada, entendam como afastado emocionalmente também, tá? Anseios aqui, desejos, obviamente, o bem-estar material com o 5 de paus. Aqui vocês, como eu falei, querem uma colheita, querem enxergar alguma coisa. Eu não sei se essa carta aqui, porque é uma carta de competição, eu não sei se tem outras opções para essas outras pessoas, ou outras opções, né, enfim, para empresa, se for uma questão de concorrer a algo, né? Mas lembrem que no futuro próximo a gente tem aqui a coroação com a carta do controle. O que eu entendo aqui muito é que vocês retomam as rédeas da situação, tá? E por isso que tem muito uma coisa, inclusive aqui no resultado final, tristeza, beleza, mas também temos a celebração. Aqui é o fim de uma tristeza. A coisa começa a andar, tá? Então, eu vejo aqui um êxito, uma mudança neste cenário, que é muito provocada realmente por um despertar, tá?
Vamos perceber. Seja vocês, seja o outro. Vamos aqui com a última leva. Quem ia virar de novo era a roda da fortuna. Aqui com este tarô. Mas acho que deu pra entender o cenário que eu tô tentando montar aqui, né, pra vocês. Eu espero que sim. E tem, né, a rainha de paus aqui com essa pessoa, esse externo. Enfim, tem essa coisa de se limpar. Pode ter sido algo que magoou, mas essa pessoa também, ela já fez o processo dela de se curar. E por isso que também pode ser ela, né? Percebendo que, caramba, deixou vocês aqui um pouco tristes. E aí existe um andamento novamente para essa situação. Virgem. Vamos complementar aqui com a última leva de cartas. No fundo, nós temos 5 de ouros aparecendo aqui também, tá? Vamos lá. 9 cartas. Virgem, momento presente, 6 de paus. A inocência, o equilíbrio. Aqui literalmente é aquela carta do equilíbrio, né? O 6 sempre representa o equilíbrio. Retomada do conhecimento aqui, do reconhecimento. Ou, como eu falei, também é uma carta de superação, de reconhecer as falhas ou as falhas dos outros. Superar, curar. Como eu falei, seja você ou outro aqui, esse aquariano, entre aspas, né? Pode ser que vocês tenham realmente envolvimento com o aquariano. Mas que tá nessa carta aqui de aquário, vocês estão se curando, estão superando, né? Ou superando essa dificuldade aqui. Presente, ou futuro recente? Futuro recente o quê? Passado recente, Jesus. 9 de paus, uma carta de cansaço. Eu tô pegando aqui uma carta até de surpresa, de tipo assim, caramba. Sabe essa coisa aqui do... Talvez vocês ficaram... Se for um conselho, por exemplo, de alguém, vocês podem ter ficado um pouco resistentes, né? A perceber isso. Pode ter demorado. Se não foi também um conselho, tá? Se foi uma questão de uma iluminação mesmo, vocês chegaram ali, como eu falei, no despertar do julgamento, vocês ficaram ali um pouco com receio, né? De, caramba, será que é isso mesmo? Desse clique, dessa mudança de visão. Futuro breve, os amantes. Uma carta da coroação. Tem aqui realmente uma conjunção, certamente com essa pessoa que estamos aqui falando, se há uma pessoa aqui na mesa, né? Ou pelo menos aqui escolhas, direcionamentos, querendo ou não, vocês retomando o controle. Então as escolhas talvez fiquem na mão de vocês, não sei. Mas se não, também aqui é uma conjunção, né? Um casal, uma parceria. E escolhas, direcionamento, caminhos aqui juntos, possivelmente. Como é que vocês estão? Rainha de espadas. Como é que tá o externo? 2 de copas. Tá vendo? Essa pessoa ainda tem uma coisinha. Medos e anseios. A temperança. Resultado. O eremita. O que é isso, gente? O que está visível. A morte. E o que está oculto. O mago. Olha que interessante. Assim, ó. Vocês, mais uma vez, pela 14ª vez aqui, vocês podem inverter os papéis. Essa aqui tá na energia da pessoa, tá? Se é uma pessoa, como eu falei. Ou energia externa da situação. Então, tem aqui realmente uma questão de vínculo, parceria. Esse futuro aqui se confirmando, né? Então, esses amantes aqui realmente representando essa conjunção entre duas pessoas, ou entre uma empresa e uma pessoa, enfim, vocês já entenderam, né? Isso aqui tá meio que consumado e por isso que vem esse resultado aqui, né? O engraçado é que o resultado também temos o eremita, tá? A gente tem tanto uma temperança quanto o eremita. O que eu entendo é que esse resultado, tanto ele pode vir de vocês realmente fazerem as pazes e continuarem, por exemplo, juntos, porque aqui tem uma conjunção, né? Mas aqui tem um respeito maior, talvez, por um espaço um do outro. E ao mesmo tempo que eu sinto é que eu estou fazendo essa leitura agora, e quem receber essa leitura e for dessa pessoa essa leitura, não é uma coisa que vai ser daqui para amanhã. Tem uma coisa que leva um tempo, leva um processamento, leva realmente Por exemplo, vocês podem retomar aqui um contato com uma pessoa, mas um retorno, por exemplo, uma escolha, um caminho aqui juntos, pode ser uma coisa que leve um pouco mais de tempo, porque é como se vocês fossem processar tudo juntos, aquilo que vocês viveram, tá? Lembrando que nem todo mundo aqui talvez esteja 100% afastado. Mas enfim, vocês estão retomando aqui aos poucos, sem muita pressa, sem muito, né? A coisa começa a se direcionar justamente porque tem uma cautela. Tem uma coisa aqui tranquila, tá? O que eu vejo, inclusive, aqui no oculto, mais uma vez, o mago.
O mago é o manifestador, né? Aqui eu não sei se o oculto é esta pessoa, porque o 2 de espadas é uma carta parada, uma carta de esquizofrenia, aqui inclusive nesse deck. Mas a gente tem a carta de saciar a sede, né? Também no oculto, a saudade. Então tem um êxito. E tem um êxito aqui com a ação de alguém, que pode ser sua, como pode ser da pessoa, né? Pra quem é uma questão, por exemplo, profissional, obviamente é muito mais sua. É claro que se você, por exemplo, já fez todas as etapas, pode ser uma questão de vocês receberem um contato, porque o mago é a comunicação, e talvez vocês não estejam vendo, porque ambas estão aqui no oculto. Para vocês pode ser uma coisa meio difícil de ver, né? Essa possibilidade desse êxito aqui. Mas é como se ele estivesse para vir, tá? Uma coisa que eu tenho que também ter um pouco de responsabilidade aqui é cuidado com pessoas manipuladoras também. É claro que é uma energia que tá tudo muito maravilhoso e tudo mais, mas eu acho que também serve essa questão da cautela que eu falei, do resultado vir aos poucos, porque vocês precisam analisar também, é como se fossem mudanças, amadurecimento de uma pessoa que talvez agiu com um pouco de mentira aqui em algum momento, não sei, tá? Ou que tem uma tendência manipuladora. É claro, gente, é uma leitura geral, pode servir algumas coisas para alguns, não para todos, não bitolem, tá? O que está visível aqui, ó, a morte, que é uma carta de transformação, é uma carta de deterioração. E lembram que eu falei, caramba, eu percebi que eu fiz isso por ego, né? Ou então, enfim, o outro talvez ali também, né? Percebeu que fez isso por ego. Pra quem teve falhas aqui, né? Também uma atitude talvez muito, realmente olhando muito pra um resultado que eu nem cogitei validar se de fato era real, sabe? E aí agora eu tô fazendo essa autoanálise, tô me voltando pra dentro, tô percebendo essas tendências egóicas, porque a carta da inveja não precisa ser inveja só, né? Pode ser uma coisa realmente relacionada ao ego. Tudo que vem do ego pode ser inclusive outros sentimentos aqui um pouco mais complexos, como o medo, enfim, né? Mas enfim. E aí existe uma transformação, seja sua, seja da outra pessoa. E por isso que esse resultado aparentemente vem. Vocês estão aqui muito analíticos. Vocês estão muito aqui no controle. Porque vocês também não estão vivenciando isso aqui sem superar isso daqui. Então, mais uma vez, eu tô transformando, eu tô agindo. Talvez seja a ação de vocês, seja do outro, não importa. Mas aqui a coisa, ela se desenrola de uma forma diferente, com muito mais cautela. Inclusive, o resultado final aqui é virgem, né? A energia de vocês, o eremita. Então, assim, um aprendizado sem condições aqui de falar, tá? Um aprendizado, seja pra você, pode ser pra todos os envolvidos, principalmente se for romance. Eu vou pegar mais uma só, de desfecho aqui, tá? O Pajem de Paus, que é uma carta de comunicação. É uma carta de boas novidades, né? Boas notícias. Eu vou pegar mais uma só, vou falar mais uma. Mais uma com Pajem de Paus. 9 de ouros, a colheita. O anseio de vocês vai se realizar aqui, possivelmente, tá? O desejo, sejam anseios financeiros, não sei, sejam anseios aqui realmente de romance. Ó, cara, Rei de Copas. Signos de água, peixes, câncer, escorpião, independente do gênero, tá? Ó, e de novo, quem vem aqui, ó, a roda da fortuna. As coisas vão... As juros, as coisas... A roda vai girar, a roda já está girando, de certa forma. Como eu falei, pode levar um tempo ainda pra vocês verem esse resultado aqui. Óbvio, é uma leitura atemporal. Para alguns pode já estar acontecendo, enfim, aí vai. Temos várias nuances disso daqui. Mas o que importa é que a roda está girando pra essa situação, tá bom? É isso que eu tenho pra vocês, virginianos. De coração, eu espero que faça sentido pra quem precisa. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve aqui. Isso ajuda bastante, tá? O nosso canalzinho, que ainda é pequenininho, que é mirim, a crescer, né? Mais pessoas receberem as mensagens que podem ajudá-las, tá bom? É isso, cheiro grande no coração, se cuidem, até a próxima.